Saudações a todos os gamers e aos não gamers. Eu sou o Bernardo Mendonça, estudante de Psicologia e Game Design, e hoje eu vou mostrar que todos vocês já aprendem enquanto jogam. Vou ensinar métodos para melhorar o ensino e aprendizado através desse tipo de prática. Citarei certas profissões que só podem ser exercidas por gamers. E se você considera os jogos nocivos para o aprendizado ao invés de benéficos, é necessário lembrar que os jogos nos acompanham desde o começo da nossa civilização e que todos nós somos incentivados a jogar durante a infância por motivos óbvios. Porém, os benefícios de jogar além da infância são completamente tangíveis e muito úteis, principalmente em um momento onde lazer e aprendizado são algo muito necessário. Para aqueles que não desejam utilizar do método padrão de ensino ou simplesmente não conseguem, existem certas opções dentro do mundo dos jogos. Se você for uma pessoa responsável, comunicativa, com habilidades de língua estrangeira e uma ótima habilidade de jogo, é possível seguir a carreira de um jogador profissional, dependendo, é claro, do desenvolvimento do cenário do jogo ao qual você pretende ser um profissional. Claro, muita dedicação e responsabilidades também são coisas fundamentais para esse tipo de profissão. Mas para aqueles que não querem ser profissionais, você pode também testar jogos. Um playtester é algo essencial na indústria e desde que você estude sobre como fazê-lo e principalmente saiba falar uma língua estrangeira e seja um profissional responsável, não é difícil arranjar um emprego nesse cargo. E, se nenhuma dessas duas opções te agrada, você pode sempre trabalhar com o puro desenvolvimento de jogos, mas aí é uma área muito complexa para resumir e que o estudo fora dos jogos será necessário. É claro, parte fundamental da função é estudar jogos e jogá-los. Por mais que todo jogo seja uma excelente forma de praticar e desenvolver habilidades, o mesmo não pode ser dito de conteúdo. Afinal, poucos jogos são apegados à realidade de uma maneira coerente. Uma ótima forma de fazer isso é buscar jogos que sejam acurados dentro do seu tema. Ao invés de estudar os cálculos físicos e não entender nada do porquê aprender aquilo, jogue Kerbal Space Program ou outro jogo de simulação que respeite as leis da física e entenda como é engraçado burlá-las. Ao invés de estudar altos livros de histórias e artigos, jogue Assassin's Creed e pense: o que caramba não faz nenhum sentido de ter acontecido na realidade dentro desse jogo? Jogue Pokémon e pare por um minuto para analisar por que as fraquezas e resistências funcionam desse jeito. Jogue um jogo de sci-fi e analise quanto tempo demoraria para um tipo de tecnologia como apresentada no jogo ser possível e se realmente seria possível. Por mais que essas práticas não substituam o valor de um bom livro didático ou uma boa videoaula, ainda é uma forma útil de pessoas que não querem ler ou não se sentem atraídas por nenhum tipo de conteúdo aprender ele. Lembre-se que um livro didático e uma videoaula sempre serão mais completos do que um jogo, infelizmente, ou pelo menos até o momento. Domínio de habilidades, sejam elas habilidades mais práticas ou mais complexas, é algo cada vez mais requisitado pelo mercado. E não há ferramenta melhor para praticar e desenvolver habilidades do que os jogos. Afinal de contas, entre ler algo e praticar aquilo, a prática sempre será melhor do que a pura teoria. Jogadores de LoL, CS ou Fortnite que não sabem trabalhar em equipe ou não têm boas habilidades de comunicação ou trabalho sob pressão, dificilmente alcançarão a vitória na maioria de suas partidas. Uma forma melhor de ensinar a alguém como trabalhar sob pressão do que um trabalho simulado com um prazo curto é fazer com que as pessoas virem uma partida que já estava quase completamente perdida. E por menor que seja o jogo, seja ou não com online, todo o jogo é uma forma válida de praticar e desenvolver uma habilidade, ou então ser introduzido ao conteúdo. Um exemplo disso é Magic, que é uma aula de matemática e equações, pois um erro pode ser fatal. Exapunks é basicamente uma aula de programação lúdica. Ancestors é pura teoria da evolução e biologia,
E, para comprovar a eficácia dos jogos na aprendizagem, o governo polonês resolveu adotar em sala de aula um jogo chamado This War of Mine, disponível gratuitamente para todos os alunos e colocado na lista como livro recomendado. O jogo, segundo o próprio governo, é uma aula de ética, sociologia, história, empatia e muitos outros tipos de competências e conteúdos. Além, é claro, de ser um jogo extremamente divertido que trata de um assunto muito necessário, a vida de refugiados civis no meio de uma guerra. Esse tipo de prática é uma prova de que cada vez mais os jogos vão estar sendo usados como ferramentas de aprendizado. O domínio e prática de habilidades, seja elas simples ou complexas, é algo cada vez mais requisitado pelo mercado. E não há melhor plataforma para desenvolver e treinar habilidades que os jogos, pelo menos não uma tão divertida. Cada jogo, independente da sua mecânica, número de jogadores ou plataforma, é uma excelente ferramenta de desenvolvimento e prática de habilidades. Jogadores de jogos online como CS, LoL e Fortnite, que não possuírem boas habilidades de comunicação de equipe, flexibilidade e inteligência emocional, dificilmente conquistarão uma grande quantidade de vitórias ou mesmo serão capazes de alcançar cenários profissionais. Já jogadores de Magic e TFT necessitam de boas habilidades matemáticas para assegurar a vitória, pois um cálculo em falso pode ter consequências desastrosas em jogos lógicos. Por outro lado, alguns jogos não necessitam que o jogador já possua certos conhecimentos. Jogos como Exapunk são uma aula de pura programação, uma ótima maneira de transmitir um tipo de conteúdo tão difícil de ser treinado e aprendido. Para confirmar minhas afirmações, o governo polonês adotou os jogos na rede de ensino, ou pelo menos um jogo até agora, um grande título extremamente divertido e bonito, jogo chamado This War of Mine. Um jogo que, segundo o próprio governo, é uma aula de ética, empatia, sociologia e história. O jogo é colocado como leitura recomendada e é distribuído gratuitamente para todos os alunos da rede. Se você realmente pretende tirar proveito do aprendizado através de jogos, então a ajuda dos seus professores será essencial. Pergunte a ele por materiais suplementares e outros tipos de formas de melhorar o seu conhecimento sobre o conteúdo abordado no seu jogo, seja através de séries, filmes, vídeos ou artigos. Tenho certeza que cada professor vai ter alguma coisa interessante para te recomendar. E se todas as referências dos mesmos por algum motivo falhar, há sempre canais de ciência e aprendizado baseados em cultura nerd, tais como Nerdologia e o Nerdist, para te dar uma base muito interessante e referências muito úteis para uma série de provas e questões acadêmicas. Além disso, para o professor que pretende dinamizar a sua aula, adicionar jogos como forma de avaliação ou simplesmente de dever de casa é uma ótima forma de deixar os alunos engajados e interessados no tema. Ao invés de promover uma simples avaliação, um professor de física pode reunir os alunos para uma partida ao vivo de Kerbal Space Program e ir explicando e perguntando o motivo de determinadas coisas funcionarem da maneira que funcionam. Um professor de biologia pode fazer com que os seus alunos joguem Spore e, ao mesmo tempo, enquanto eles vão desenvolvendo a sua criatura e provavelmente sua civilização, e perguntando os aspectos da evolução e todo outro tipo de conteúdo que o jogo trabalha. Um professor de língua estrangeira pode trazer os seus alunos para jogar uma visual novel, pois aqui, mais do que conhecimento gramatical, a conversação é posta em prova, porque é muito mais útil você entender e falar dentro desse tipo de jogo do que simplesmente testar as suas habilidades em uma prova comum. Agora que o benefício dos jogos já estão claros, é hora de jogar. E se você não gosta de jogos, não se preocupe, provavelmente você só não encontrou o seu tipo de jogo. Jogos são e não são a coisa mais acessível do mundo. Os grandes e melhores jogos, mais famosos e mais expansivos, são extremamente caros e de difícil acesso para a maioria das pessoas. Todavia, seja um jogo de tabuleiro, um jogo mobile ou simplesmente uma brincadeira, há sempre um jogo disponível para ser jogado.
Talvez não seja o jogo perfeito para você ou para o seu propósito, mas nada impede de ser adaptado em seu benefício, em benefício da sua educação e da dos outros. Para auxiliar a jogatina de todos, estarei disponibilizando um jogo em formato print and play, ou seja, baixar, recortar e jogar, que utiliza de uma velha mecânica de flashcards para ensinar vários tipos de conteúdo, ao mesmo que entretém a pessoa nos mais diversos ambientes. Lembre-se, todo jogo ensina alguma coisa e nunca pare de jogar. De forma saudável, é claro. Boa jogatina a todos!